Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Célia Guazelli do canal Mão na Tecla. Hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta MIT App Inventor, mais conhecida como App Inventor, tá? Eu já estou aqui na página do App Inventor, appinventor.mit.edu. É uma ferramenta que faz parte do MIT. E aí essa ferramenta tem essa carinha aí, né? Essa página principal. É interessante, vocês que não conhecem muito essa ferramenta, trabalhar um pouquinho nesse Get Started aqui. Ele vai apresentar um passo a passo com vários programas para você desenvolver do zero. Bem interessante essa parte aqui, porque você não precisa dominar a ferramenta, não precisa conhecer nada. Ele vai mostrando passo a passo como é que você vai desenvolver a primeira aplicação mobile, né? E depois você vai desenvolver as suas próprias aplicações, tá? O App Inventor é uma ferramenta para programar aplicações que são rodadas, executadas em celulares e em smartphones. Então você desenvolve a sua aplicação, né? Sincroniza com o seu celular e consegue executá-la diretamente do seu celular, tá certo? Eu vou clicar aqui no Create Apps para a gente ver como é que funciona essa parte aí de programação. A única coisa que ele exige é que você tenha uma conta no Google. Então, ao clicar aqui, ele vai perguntar qual é a sua conta do Google, você digita e aí você vai avançar para a mesma tela que eu vou abrir aqui, tá? É minha tela de projetos, ele vai abrir o último projeto. Normalmente ele abre o último projeto que eu trabalhei, que é esse projeto que vocês estão vendo aqui embaixo. Aqui é só uma propaganda, uma página de boas-vindas, vou dar um contínuo aqui. Essa foi a última aplicação que eu trabalhei, que eu fiz, ok? Mas se eu quiser ver os meus projetos, eu venho aqui e clico em My Projects, tá? Então todos aqui os meus projetos. Aqui, como eu já estou logada, né, eu posso me desconectar ou posso continuar logada com a minha conta do Google, tá? Aqui é uma área de projetos, mas aqui tem algumas coisas interessantes, né? Aqui é toda a parte de projetos, né? Aqui é a parte de conexão. Então, toda vez que você for conectar com o seu celular, você vai usar uma dessas opções aqui, tá? Então, pela opção do Wi-Fi da sua casa ou da sua empresa, você vai trabalhar esta primeira opção. Se você tiver um celular, na mesma rede que o seu computador, você usa esta opção que chama AI Companion, tá? A segunda opção serve quando você não quer usar o seu celular, mas você quer ver o resultado da aplicação num celular. Então ele emula um celular. Ele joga na tela um celular fictício e joga a aplicação para lá para você ver como é que funcionaria num celular de verdade, tá? A terceira opção é pelo cabo USB. Você conecta o seu celular diretamente no cabo, tá? Eu vou mostrar essa primeira porque na verdade, a primeira e a terceira, elas exigem que você instale no seu celular um aplicativo chamado App Inventor. Sem esse aplicativo, você não consegue emular, tá? Então, você baixa essa aplicação, ou na Apple Store, ou na Google Play, enfim, em qualquer loja, na Store, você vai baixar a aplicação chamada App Inventor, né? E quando você clica nessa opção aí de App Inventor pelo celular, ele vai te dar a opção de conectar com a tua aplicação aqui da tela, tá? Então a gente entraria aqui em AI Companion, ele mostra aqui um QR Code e eu aponto o meu celular para esse QR Code, tá? No caso do meu celular não ter câmera ou ela tá quebrada, eu também posso usar esse código aqui, né, digitando no meu celular esse código. O que vai fazer isso aqui? Vai sincronizar a minha aplicação que está aqui na tela com o meu celular. E a partir daí os dois vão ficar sincronizados. Significa que a aplicação que eu abrir no micro vai aparecer também no meu celular, no meu smartphone. Ok? Então aqui eu vou dar um cancel, só para mostrar as aplicações. Ok? Eu vou abrir essa Aurora, que foi a última que eu fiz, já está até aberta, para mostrar aí algumas funcionalidades. Primeira coisa que a gente faz é trabalhar aqui com a User Interface, que é exatamente são os elementos que aparecem na tela do
celular. Aqui a gente está simulando um celular, tá vendo? Mas a gente também pode mudar para outra tela, uma tela de um tablet ou uma tela de um monitor, tá? Então aqui a gente vai trazer elementos para cá. Então, por exemplo, eu simplesmente posso pegar um botão e trazer para cá, tá vendo? Esse é o botão 3, eu já tinha o botão 1, o botão 2, eu vou trazendo os elementos para cá, só clicar e arrastar, tá? Label, quero deixar aqui embaixo, por exemplo. Então, a ideia é que a gente escolha um elemento, né? Botão, checkbox, label, tem outros elementos aqui, e a gente vai trazendo aqui para o nosso layout da tela do smartphone. Esses elementos, eles vão vindo aqui para a telinha da direita, que são os nossos componentes. Então, veja, a gente está aqui na tela do User Interface, né? Arrastando os elementos para cá, e eles vão aparecendo aqui, ó. Ó, checkbox, setinha meia torta, o built-on tree, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai arrastando e depois a gente vai configurar esses elementos aqui, que são chamados componentes, tá? No caso aqui o checkbox eu vou deletar, porque eu não vou utilizar, é só para dar exemplo, tá? Então eu vou deletar esse elemento. Aqui. Vou apertar esse delete. O botão 3 também eu vou deletar. Vejam que eu poderia também estar renomeando para reaproveitá-lo num outro momento, tá? E esse label 1 eu também vou deletar, tá? E aí sobraram os elementos que eu criei. Aqui eu tenho um elemento que é esse quadrado aqui, ó, esse quadrado gigante que está aqui. É exatamente esse elemento vertical arrangement, tá? Esse elemento aqui. Tenho esses dois botões aqui, botão 1, botão 2. Tenho uma imagem e tenho um som, que é um elemento invisível, tá? Aqui embaixo a gente consegue ter ideia dos nossos elementos invisíveis. Aqui eu tenho o som 1, sound 1, tá? Então são só esses elementos que a gente utiliza. Eu trouxe eles para a tela e agora vou mostrar para vocês a programação disso. Qual é a programação? Como é que a gente faz? O que acontece quando eu clico aqui? O que acontece quando eu clico aqui? Tá? Aqui é uma imagem estática, simplesmente eu subi a imagem e nada mais. Mas vocês vão ver que além dessa tela de componentes, a gente tem uma tela de propriedades. Significa que para cada um desses botões eu posso modificar as propriedades, ou cada um desses elementos, digamos assim. Nessa figura eu posso deixá-la maior, menor, as cores dos botões, as fontes dos botões, tudo pode ser customizado. Tá? Então, por exemplo, o botão 1 eu coloquei fundo rosa, né? Coloquei tamanho de fonte 20, a gente pode colocar 24? Pode, a gente vai ajustando, depende se cabe, né? Até coube. Mas a gente pode ir alterando aqui para 20, 22, 24, conforme vocês queiram, tá? Aqui a gente pode alterar algumas características da fonte, colocar negrito, itálico, trabalhar à vontade. Aqui no caso são as cores, tá? As cores do fundo, não da fonte. Eu escolhi aqui o formato arredondado para não ficar retangular nas pontas, ele fica com esse formato arredondado. E aqui eu escrevi clique para ligar a música. Então, exatamente a frase que aparece lá dentro do botão vai aparecer aqui, tá? Eu também deixei ele centralizado. E aqui a cor do texto, que eu também poderia mudar. A gente pode colocar outra aqui qualquer. Por exemplo, se a gente quiser trocar para azul, tá? Tá vendo? Já mudou para azul. E assim sucessivamente eu vou deixar preta mesmo, tá tudo ok, tá? Então, para cada botão eu posso fazer essa customização, né? As propriedades, trabalhar as propriedades. Isso vale para qualquer elemento, tá? O elemento tela, eu posso modificar o fundo da minha tela, trazer outras cores. Eu posso modificar essa telinha, que é esse quadradinho aqui, né? Esse quadradinho que eu coloquei. Eu posso mudar as cores dele, eu posso mudar o alinhamento, enfim. Aí a gente... é como se fosse um elemento
para inserir os meus botões. Eu prefiro assim porque senão os botões ficam soltos, tá? Então eu gosto mais de colocar os botões dentro de uma caixa, né? E a imagem também eu posso customizar, inclusive aqui é onde eu coloco qual é a imagem que eu quero, né? Que eu quero que carregue nessa imagem. Se a gente quiser escolher outra imagem, é só fazer um upload de outra imagem, tá? Então aqui eu vou dar um cancel. E a gente vai trabalhar com essa imagem mesmo. No caso do som, tem pouca coisa a mexer, tá? Que praticamente eu só mexo na música, né? Qual música eu quero que carregue? Eu posso carregar uma música, né? Outro tipo de música. Aqui eu estava carregando essa que chama Procession. Aí eu vou passar para Safety Net, vou dar um OK. Então mudei o tipo de som, né? Não é mais aquele som, já modifiquei, tá? E aí a gente está com a aplicação quase pronta. O que está faltando agora? Está faltando, aqui, gente, tem algumas outras músicas, caso eu queira modificar, né? Posso fazer um upload de outra música, de outro elemento, para poder subir aqui. Tá? Esses elementos que aparecem aqui são os elementos que eu já fiz o upload aqui na opção de mídia. Tá? Mas fora isso, que seria eu arrastar os botões e determinar as propriedades de cada botão e de cada elemento da minha tela, eu vou entrar aqui em Blocks. Né? A gente tem aqui esse elemento Blocks, tá vendo? Blocks, que é um elemento que vai fazer a programação em si. Quer dizer, eu desenhei os botões, desenhei o layout, desenhei como eu queria que ficasse a minha tela, e aí agora eu vou colocar Blocks. Aqui eu tenho a programação. Vejam como é simples essa programação, é muito tranquila. A gente vai ter aqui alguns elementos de construção, né? Então a gente tem elementos de controle, de lógica, de matemática, de texto, de listas, dicionários, de cores, de variáveis e de procedures, né? A gente tem aqui de tela, né? Quando acontecer qualquer coisa na tela, o que eu vou fazer. E para cada um dos meus elementos eu tenho uma programação, tá? E aí vai, tá? Tem mais algumas coisinhas aqui que a gente pode abrir e verificar, certo? Então aqui, começando aqui com a parte de controle, a gente pode, por exemplo, aqui nos botões, vou deixar aqui de lado a minha programação para vocês verem como que a gente faz isso aqui. Então eu venho aqui no meu botão 1 e digo assim, eu vou arrastar essa caixinha, esse quebra-cabeça e vou soltá-lo aqui na minha tela principal. Então, quando o botão 1 for clicado, o que vai acontecer? Então, a gente vai procurar alguma opção para encaixar ali dentro. Então, eu vou direto no som. Eu vou pedir para que o som seja tocado. Não é pause, é o play. Não é o resume, não é o stop. Então, é o play. Então, toda vez que o botão 1 for clicado, eu vou pedir para executar o som 1, o sound 1, que é aquele outro elemento que a gente criou anteriormente com aquela musiquinha. Então, ele vai dar um play, certo? De outra maneira, eu venho aqui no botão 2 e arrasto ele aqui para fora. Quando o botão 2 for clicado, o que vai acontecer? Eu vou pegar o meu som 1 e vou dar um stop, certo? E essa é toda a minha programação, é só isso. Vejam que é simples assim, tá? Claro que aqui eu tenho redundância de informações, eu vou ter que deletar uma. Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui no botão 1, por exemplo, pedir para ele vibrar. Vamos colocar para vibrar também. Então, vamos colocar esse aqui mais para baixo um pouquinho. Então, quando eu apertar o botão 1, ele vai tocar a música e vai vibrar por alguns milissegundos. Eu posso até dizer quantos milissegundos eu quero, tá? E quando eu apertar o botão 2, ele vai parar a música, só isso. Esses outros elementos aqui, eu vou deletar. Vou jogar para a lixeira. Vou pegar, eu poderia até separar isso e jogar na lixeira individualmente, tá? Não tem problema nenhum. Pronto. E aí eu tenho a minha programação. Significa que quando eu clicar no botão 1, ele vai tocar a música e vai vibrar. E quando eu clicar no botão 2, ele simplesmente vai parar, tá? Vamos voltar aqui para o designer, ok? E a nossa programação está prontinha, está certinha. A aplicação está mostrando aqui, só que aqui eu não consigo ainda, né, visualizar, porque eu estou no modo de designer, né? Eu estou no modo de
desenhar a minha aplicação. Para eu poder executar a minha aplicação, eu vou dar uma paradinha no vídeo para não ficar muito longo, e aí eu já apresento para vocês como é que a gente apresenta, como é que a gente executaria essa aplicação, tá certo? Então é isso aí, a gente já volta. Até já, pessoal. Volto logo com a parte de execução da aplicação. Até já.